Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui estamos para mais uma gravação do Brabos Podcast. Esse projeto que a gente criou para poder compartilhar experiências e acreditando no poder do exemplo. Todo mundo que está aí tem um começo, um meio e um fim da sua história. Eu acredito que a gente sempre está no começo. Por mais que a gente seja uma criança, um jovem, um adolescente ou um idoso, a gente sempre tem a condição de escrever a nossa história de uma forma diferente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que está assistindo e que vem assistindo os programas. Sigam a gente no Instagram, Brabos Podcast no Instagram, Brabos aí no YouTube. Bota em seguir aí, por favor, se inscreve. Fortalece o movimento, cara. A gente tem que se ajudar nisso daí. São Leopoldo merece, os amigos, os conhecidos. A gente tem gente, ô Wagner, eu vou apresentar o convidado daqui a pouco. A gente tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Ninguém mandou eu ter trabalhado em muitos lugares, né? Daí eu acabei tendo vários conhecidos. E uns pedacinhos do mundo aí dando os parabéns pra gente, dizendo que aprendem. Até agora há pouco, antes de começar o podcast, a gente estava falando com um rapaz que ele disse que assistiu um programa de 3 horas e pouco que a gente gravou, que era um cara que ele seguia, e ali ele pôde conhecer um pouco mais da história do cara. Essas experiências, elas verdadeiramente não têm preço. Brincadeiras à parte, hoje eu trago um amigo aqui para entrevistar, um cara que eu conheço há pouco, mas considero pacas. Humor, essa internet, esses memes. Aqui comigo hoje o Wagner, também conhecido como o cara dos posts. Boa tarde, Wagner. Obrigado pela presença. Boa tarde, meu querido parceiro, amigo Layan. Mas que barbaridade. Boa tarde aí, boa noite, bom dia. A gente não sabe, né? Que momento da vida vocês estão assistindo esse podcast. Mas pra mim é um prazerzaço estar aqui contigo, dentro desse estúdio que eu gosto pra caramba. SMK. Eu deixo sempre para falar da SMK no final, porque eu não gosto de falar da SMK logo no começo. Eu gosto de fazer a introdução do convidado. Eu não vou chegar e vou apresentar primeiro a essa SMK aqui, para depois apresentar o convidado. Então eu até evito falar o nome da SMK. Antes? Muitas vezes eu resumo ao máximo. No final, eu chego e pauto o assunto SMK. Eu acho que eu falei 6 vezes SMK. Tu viu? É que é tão natural, né? A propaganda já foi agora. Certo. Tu já sim. Queimou e depois no final agora não precisa falar mais. Droga, eu acho que eu vou falar só mais uma vez da SMK então, nesse minuto. Pessoal, brincadeiras à parte, esse podcast consegue acontecer, essa conversa, essa troca de ideias aqui, esse momento ali pro cara aprender e crescer um pouquinho, né? Tanto conteúdo ruim, a gente tenta fazer alguma coisa boa, apesar dessas piadas ruins do começo, as minhas, né? O convidado é incrível. A gente tá aqui na SMK Estúdio Digital. É um espaço que fica localizado em São Leopoldo, com uma estrutura impecável. Eu tenho aqui um microfone Shure, Wagner. Padrão Flow, padrão Podpah, bem como todo o resto da estrutura, para proporcionar o melhor ambiente para você vir aqui conhecer o estúdio, de repente fazer uma gravação, fazer um teste, fazer um programa piloto, mas colocar o seu projeto em prática. Eu tenho a oportunidade aqui, Wagner, de conhecer pessoas muito bacanas, aprendo muito, cara. Não teve uma vez, esse é o 7º programa, não teve um empreendedor que veio aqui para conversar comigo que eu não aprendi muito com ele. De verdade mesmo, assim, uma fonte quase que inesgotável de conhecimento. Esse é o maior ativo de quem faz podcast tem. É o conhecimento. E ouvir as histórias, as experiências, isso vai agregando cada vez mais. Verdade, Wagner. Tu já teve um podcast, né, Wagner? Já tive. Cara com o cara. Tava na primeira temporada e na segunda a gente deu um tempo, né? Pode ser que ele volte, pode ser que não. A gente deu um start. Quantos programas tu chegou a gravar mais ou menos, Wagner? 5, 10? Quem vai saber responder essa daí com toda certeza é o tal do Gabriel. É mesmo? Ele vai saber responder. A gente vai ter que perguntar para os bastidores aqui, o pessoal do backstage. Faça o levantamento, por gentileza. Mas, cara, eu acho uns que 10? foi mais. Eu fazia 4 por semana. Não, 4 por mês, uma vez por semana. Então eu fiz 3 meses, uma temporada de 3 meses, 4, 8, 12. 12 episódios. Bastante, cara. É uma experiência. Eu tô aqui no 7º, eu já me sinto formado em podcast. E é muito bom, né, cara? Eu já fiz pós-graduação de podcast. Em 7. Já pode dar aula. Mas com certeza. Arrasta pra cima. Vagnão, vamos do começo, Vagnão. A gente se conhece, a gente é amigo, então por isso essa liberdade, essas brincadeiras. Mas pra quem não te conhece, ou pra quem te conhece, quer saber um pouco mais...
Tu é de São Leopoldo, Wagner? Tu nasceu em São Leopoldo? Nasci em Vacaria. Tu tá brincando. Lá Verdade. se fala leite quente nos dentes da gente. Eu vivi só no primeiro ano de vida lá. Depois a gente veio pra São Leopoldo. Então eu não peguei esse jeito, esse sotaque de falar. Mas é assim mesmo. Meus tios, meus primos, parte da família que ainda tá lá, é tudo leite quente. O final do ano tem sotaque pra dar com pau, É assim. isso aí. Só imagino. Briga com sotaque deve ser muito bom, né? É muito bom, Eu vou ter que quebrar a piada, merda. É isso aí, cara. É né? exatamente isso. Acertei. É exatamente isso. A gente teve um spoiler aqui agora que foram 18 episódios, isso, Gabi? Foram 18, Gabi? Mas como assim se foram 3 meses só? Cara, passa voando, vai. Só agora a gente já gravou 8. Não, verdade. Cannabis. Quantos cortes eu fiz, Gabi? Tu tem essa daí na cabeça, né? 42 cortes. 52 cortes. Uau. É muita coisa, né, mano? Serviu pra mim alavancar muito, muito meu canal de rede social. Muito. Te agregou bastante, pode? Muito. É Agregou mesmo, pra caramba. mano? Sim, trouxe autoridade, trouxe o conhecimento pras pessoas que ainda não me conheciam, né? Entendi isso Então aqui. foi muito massa, cara. Toda a minha experiência aqui foi muito boa. Que top, mano, que top. Mais uma vez, sem querer, a gente tá falando da SMK. Verdade, Olha que coincidência. verdade. Oitava vez. Mas é interessante, caso o cara não seja daqui e não tenha acesso a um estúdio desse, no mínimo o cara tem que começar de algum lugar, né? Com certeza. Então não é desculpa por cara, na minha cidade não tem SMK. Cara, faz com que dá, faz com que tem. Cara, olha que coincidência, tu tá falando isso daí, ô Wagner. E de verdade, pessoal, a gente fala porque o lugar é bacana mesmo, a proposta é muito da hora. A gente tava agora tendo uma reunião que essas pessoas da reunião, tem uma empresa, uma marca notória aqui em São Leopoldo, e eles estavam falando que tem um podcast que eles fazem no Instagram, feito de forma completamente amadora. Mas eles fizeram ali o MVP. Perfeito. Sabe? Tipo, startaram um projeto. Muito bacana mesmo. Mas, ô Wagner, eu sou entrevistador, então eu tenho que me ater à história. 1 ano de vida, tu sai da terra do sotaque e vem pra São Leopoldo. Isso aí. Tu foi morar onde em São Léo, mano? Qual bairro que tu te criou? Cara, desde de sempre foi no bairro Santos Dumont. Hoje eu moro no centro, né? Hoje o cara tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor, aí o cara foi pra área central. Melhoremos um pouquinho. Trabalhamos bastante. Mas desde sempre foi na Santos Dumont, Vila Santos Dumont, aqui em São Leopoldo. Forjado a ferro, né, o Wagner? O cara é muito louco. Tu tem quantos anos hoje, o Wagner? 28. 28, mano? 28. Pegou uma época hardcore, né? Sim. Quando ainda era um pouco bagunçado as coisas. Já fui assaltado, já vi tudo que já aconteceu lá na vila. Sério, mano? Eu me assaltaram, de me assaltar mesmo, uma vez me roubaram um boné, cara. Não, mas daí é chinelagem. Não, é loucura, né? Aí tu tinha que ter dado no ladrão lá, tu tinha que ter pegado e dado na camaçada de pau. Na época eu nunca tinha treinado artes marciais. O cara te roubar um boné, mano, é muito sacanagem. Não, é chinelagem com força mesmo. Com força. Na época eu nunca tinha treinado artes marciais. Eu acho que uns 2, 3 anos depois eu comecei a treinar, daí o meu corpo virou uma arma e eu teria facilmente... As 8 armas letais. Cara, essa mão aqui... imagina. Humor, brincadeira, pessoal. Hoje o clima tá mais descontraído, porque como eu disse, é um amigão meu aqui, então a gente tem que rir um pouco e tirar sarro da nossa cara depois olhando o vídeo. Exatamente. É parte do processo. Wagner, a tua experiência profissional, ela começou com quantos anos, cara? Com quantos anos tu foi trabalhar pela primeira vez, tu ganhou teu primeiro dinheiro? Cara, desde muito cedo o pai colocou a gente trabalhar. Então, tipo assim, lógico, né? Trabalhar como a gente conseguia. A gente era novo. Eu tinha... Desde os 11 anos eu acompanhava nos trabalhos. Desde os 11, 12. Mas nada muito, muito pegado. Era só pra acompanhar mesmo. Meu pai sempre foi eletricista, veio do meu avô como eletricista também, então ele sempre trabalhou em obras. E eu comecei mesmo a jornada de trabalho quando eu tinha 13 anos. Aí eu comecei a participar dos trabalhos na obra, puxar muito fio, abrir canaleta, menos do que o meu irmão mais velho, com certeza, ele trabalhou muito mais que eu nessa parte, mas eu também peguei um pouco dessa época. Ô Wagner, mas então, assim, um pequeno spoiler e antecipando um pouco, que a gente é curioso, né? Com isso e tão novo, tu deve ter uma noção sobre a área muito grande, assim, né? Porque... não. É mesmo, cara? Agora eu vou te tirar das ideias. Na prática, tu não... Não, cara. Se tu me falar assim, Wagner, vamos instalar ali um interruptor, uma tomada e colocar a iluminação assim, assado. Cara, eu sei, até faço, mas vai ficar ridículo. É mesmo, cara. Sim. Mas eu digo assim, fazer a execução, beleza, mas a noção do fazer, sim, isso tu sabe. Sim, mas não... Eu fiz um ensino técnico, por exemplo, no Frederico, aqui em São Leopoldo, e, cara, eu fui até o 3º ano. Eu nunca gostei de elétrica. Sério, cara? Nunca. Sempre foi uma briga pra mim. Eu ia na obra porque não tinha o que fazer. Não tinha outra saída, tinha que realmente trabalhar. Mas nunca curti, mano. Nunca. Esse foi meu maior
minha maior, como é que eu posso dizer assim, crítica com a minha própria vida. Por que eu tenho que fazer isso? Tá brincando, Sério. cara. Que loucura. Então hoje tu te considera muito mais um gestor, um empreendedor gestor, do que propriamente um cara da operação, um eletricista, um técnico. Eu sempre fui empreendedor. Eu sempre fui empreendedor. Quando eu era criança, eu fazia muita... eu e minha prima, a gente se juntava, a gente fazia uns cartãozinhos, bolava uns cartãozinhos meio louco e saía vender os cartãozinhos. Sempre foi carudo, Wagner. Sempre. É mesmo, cara. Apesar de, por uma parte da minha vida, ter muita vergonha. Então, eu produzia junto com ela os cartãozinhos e ela que puxava a frente. Ela que fazia as vendas. Se eu não me engano, era R$1 cada cartãozinho que a gente fazia. Meu, era muito tri. Isso tu tinha quantos anos, ô Wagner? Eu devia ter, na época, uns 7. 6, 7. E quando tu te viu mais comunicativo? Porque hoje tu é um cara muito habilidoso para se comunicar. Mais comunicativo quando eu tive meus 19 ou 20. Idade alta da paquera, assim, aquela... Mas sempre fui ruim pra caralho em paquera. Sério, mano? Ruim, cara. sorte... a beleza já não ajuda e o cara ainda não sabe destravar na... Eu ia dizer que a gente nasceu muito bonito e por isso a gente não precisava dessa habilidade. Fala por ti, né? Bem capaz, era 6 meses pra cara, boa tarde. É que assim, ó, eu tenho essa ciência eu tenho essa consciência na minha cabeça, não ciência, de que Deus me entregou como se fosse tipo um carvão pronto pra ser uma... Como é que se chama a pedra preciosa aquela? Diamante? Um diamante. Que bacana, então, mano. Por quê? Porque, cara, eu podia ser bonito, mas eu não fui. Cara, nossa, hoje eu tenho um pouquinho legal. Pouquinho legal. Mas, cara, quando eu era criança, eu sempre fui baixinho. Eu sempre fui gordinho. E, cara, quando eu tive, sei lá, meus 12, 13 anos, eu tinha muita espinha na cara. Eu sempre fui muito fudido. Sério, mano? Bota o pi depois, porque eu falo muito palavrão. Bota o pi. Não, o Gabriel, o nosso depois produtor... ele faz essa mão. Com certeza. Ele chega a estar muito feliz agora que ele sabe que vai ter que botar muito pi nesse programa. Brincadeira. A gente não coloca nada. Cara, te entendo, mano. Mas era gordinho, assim, gordaça ou era, tipo, mais cheinho, assim? Era gordinho mesmo? Era gordinho, não era gordaço, sim. Era gordinho. Mesmo? E ter tudo... Sabe essas coisa aí que o cara tem que passar? Pois é, então eu tive muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Eu gostava de uma guriazinha, eu não Já conseguia. Trabalhou com consórcio? Nunca trabalhou? Não. Não, nunca? Por quê? Beleza. Não, por nada. Isso é pira de quem vende consórcio, não? Não, é coisa de... Como é que o cara diz assim, que geralmente o cara com comunicação e venda, o cara se volta muito para isso. Trabalhando com consórcio, né? Daí a parte da comunicação, tu disse que acendeu ali com 18, 19 anos. 18, 19, porque daí eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa, eu saí do trabalho que eu tava junto com o meu pai pra ser CLT numa empresa. Porque com o meu pai sempre foi uma dificuldade, né? Eu não tinha ali os recursos que quem tinha CLT tinha, né? Porque eu era família, eu sempre, tipo... Cara, nunca me faltou nada, jamais. Mas eu sempre era o último a receber. Eu sempre era o último que, sabe? Tipo isso. Eu vou fazer uma pergunta, mas ela tem um intuito de não valorizar tanto a tua resposta, mas de dar um exemplo. Perfeito. Porque eu tenho um amigo, na verdade 2 amigos, tanto o pai era meu amigo quanto o filho, que viveram algo parecido com isso. Então eu vou me permitir te perguntar para ver se cabe a mesma situação que esses 2 que eu vou falar ou se era um pouco diferente. Certo. O salário que tu ganhava, ele era dentro do valor de mercado ou ele também era um pouquinho abaixo por essa coisa de ser família? Cara, na época eu acreditava que era muito injusto o que eu ganhava, mas hoje olhando para trás eu vejo que era muito justo. Te entendi perfeitamente. Sabe? Porque eu não entregava o que o meu pai precisava. Porque eu não gostava do que eu tava fazendo. Porque eu não tinha foco no que eu tava entregando. Então, por esse motivo, obviamente, eu não ganhava quanto alguém de experiência tinha que ganhar. E na época eu achava que primeiro eu tinha que ganhar e depois entregar. Sim. Sabe essa pira que a gurizada tem? Primeiro eu tenho que ganhar meu dinheiro, daí sim eu vou entregar. Negativo. Leoninos geralmente tem esse racional. Eu tenho... Tu também? Não, eu sou aquariano doido. O aquariano é definido como um maluco. Como é que é? O aquariano ele é definido como um visionário incompreendido. Olha que porcaria. Tu é um visionário, mas ao mesmo tempo tu não tem a compreensão da sociedade. É um doido. Então, mas mano, eu ia te comentar isso daí só por curiosidade, porque isso é muito comum. Tu deve ter convivido com vários amigos teus que provavelmente trabalhavam com pai, mãe, parentes e acabavam tendo o salário abaixo do mercado, ou isso que tu vivia. Cara, tem um cara em São Leopoldo, óbvio, a gente, né, não cita nomes e tudo tal, mas ele teve a maior mecânica de motos de São Leopoldo. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior mecânico que eu conheci. E ele tinha um filho dele, que era o nome dele no diminutivo ainda. Tipo, Wagner, o Vagninho, sabe? Tipo assim. Cara, e o guri era
fora da curva. O guri sabia fazer o que tu imaginar com um motor de moto com 15 anos de idade. Só que por ele pagar 1/4 do valor que o guri deveria ganhar, o guri largou fora, virou tatuador. Tipo assim, nada contra a profissão. Eu tenho um meu amigo, o Cuesta, vai vir aqui daqui a alguns dias. Tipo assim, eu admiro, é um artista, né, cara? Um artista. Sim. O tatuador é um artista, só que, cara, era uma história que dava pra ter dado sequência, assim, porque o pai dele tinha sido gigante, mano. Hoje, tem o Cardoso Motos, que é gigantesco, só que ele é voltado pras esportivas. Sim. Esse cara era maior. Ele era tipo a Schneider das mecânicas e revendas de moto em São Leopoldo. Sabe, ele era gigante. E daí o filho dele saiu por causa disso. Ou seja, cara, se tu tem um parente teu trabalhando contigo, que nem o Wagner teve a humildade de dizer, se o cara entrega resultado, ou fomente que ele entregue resultado, mas tenta precificar de forma justa, cara. Daqui a pouco tu pode perder um puta profissional. A vida acontece como é pra ser. Deus escreve certo, né? Por linhas um tanto tortas, mas agora que tu falou, eu lembrei disso daí. Sim. Cara, eu olhava o guri trabalhando e o guri fazia com uma naturalidade. Coisa que o pai levou 40 anos pra aprender, o guri aprendia em 1, 2 anos. Só que daí, ai, cadê o fulano? Saiu, não quis mais trabalhar comigo. Eu olhei, trabalhar por conta. Mas também, seu canalha. Ele foi ser camelô e depois ele virou tatuador. Olha aí, as coisas que, né? Não é verdade. Não mano. Quero mais isso aqui, eu vou ser camelô. De repente faltou um pouquinho pro pai dele vender a empresa pra ele. Exatamente. Vender que eu digo não de negociar, tu vai ficar dono da empresa. Não, vender o propósito da empresa. Vender o que significa aquela empresa. Isso meu pai me fez muito bem. Depois que eu voltei. Tu trabalhou com ele até com quantos anos, Wagner? Eu tinha 18, daí eu parei de trabalhar com ele, eu fazia curso no Senai, estudava de manhã e curso no Senai pago, de tarde. Aí depois que eu saí, voltei a trabalhar com ele, eu tinha 18, e com 19 eu saí e fui trabalhar na AS Sul, antiga concessionária de energia elétrica. Com 19 anos? Com 19 anos. Eu era um dos mais novos lá dentro. Sério, mano? Eu era eletricista de rede. Tu tinha 19 anos, isso faz quase 10 anos, uns 9 anos, 8, 9 anos. Isso aí. Faz uns 8 anos. Era uma baita empresa pra se trabalhar, um salário bem bacana. Era bom. Eu tinha 19 anos, o meu salário na época era 1.400 e alguma coisa. O salário mínimo devia ser naquela época algo em torno de R$400, então... Não, mano. O salário mínimo na época era 900 e pouco. Ah, não, eu errei feio. Esquece o que eu falei. Era 970, se eu não me engano. Se fosse para trazer para valores atuais, esses 1.400 que tu ganhava, então ficaria... 2 e alguma coisa. Mas bem perto de 2,5 para um guri de 19 anos. Aí tinha participação de lucro com a empresa, tinha o vale refeição de... Cara, na época eram uns 800 e poucos reais. Ali, cara, tipo assim, meu salário era bom. E depois... e eu surpreendi todo mundo da minha família, né? Naquela época. Porque todo mundo achou que eu ia trabalhar 1 mês, 2, porque eu não trabalhava com a mesma vontade que eu trabalhava com meu pai. Entendi. E quando eu comecei a trabalhar dentro da concessionária, eu mostrei trampo, cara. Eu trabalhei que nem um condenado. O meu primeiro dia foi das 8 da manhã até meia-noite. Cheguei em casa 1h da manhã. Primeiro dia de trabalho. Que tinha dado um temporal e a gente foi fazer uma função. Eu era novo, cara. Tinha só 3 meses de treinamento e fui com os guri. Imaginei o teu pai com sotaque de vacaria dizendo, agora tu vai trabalhar, vagabundo. Ele não é de vacaria, então ele não desceu. Que droga. Mas, cara, foi uma surpresa, porque meu irmão trabalhava dentro dessa empresa, ele era tipo na época ele era um supervisor, digamos assim. Só que de uma outra base. E aí, quando ele começou a ouvir que o pessoal tava falando muito bem de mim, tipo, cara, como assim, né, mano? Achei que o louco não ia dar pra muita coisa. Só que era por causa da minha vontade mesmo. Às vezes a energia do lugar constrói o profissional também. Às vezes tu tem um monstro enjaulado lá, só que a energia do lugar não é tão bacana ou não flui da mesma forma que a pessoa, que não necessariamente é ruim, né? Mas, tipo assim, não é na mesma pegada, não. Sim. É muito louco. E a tua cultura interna, ela tem que estar de acordo com a cultura da empresa. Senão uma coisa não flui. Então, na época, cara, eu gostava muito de estar na rua. Eu trabalhava na rua. Eu gostava do imprevisto, eu gostava Eu não gosto, isso até hoje. Eu convivo com isso, mas eu não gosto. Eu não curto, por exemplo, rotina. Bah, se eu acordar todo dia no mesmo dia, eu fico pirado. Então, na época, eu não tinha essa rotina dentro do trabalho que eu fazia. Então, já era um ponto positivo. Eles faziam muita reunião, muito treinamento, valorizavam, né, o funcionário. Já curtia também, mas era mais um ponto. Eu vivia na rua, isso eu adorava, mais outro ponto. Então, tinha vários pontos que eu me conectava com a empresa. Eles valorizavam a segurança. Eu podia dizer não pro trabalho que eu ia fazer. E era muito perigoso. Cara, eletricista de rede, se tu pesquisar aí, é um dos trabalhos mais perigosos que tem hoje no Brasil. No Brasil, não, no mundo.
Desculpa, Wagner. Cara, eu dei um micro-ondas pra minha mãe. Isso faz, sei lá, um pouco mais de 10 anos. Depois ela não mereceu mais. Humor. Olha como eu tô engraçado hoje, pessoal. Hoje tu tá engraçadinho. Mas muito. Beijo, mãe. Eu dei um micro-ondas pra minha mãe, cara, bem na época que tocou a tomada. Uhum. O micro-ondas ficou 11 meses parado porque eu não tinha os cursos de trocar aquela tomada. Então, pra te ver que eu não manjo nada de elétrica. Certo. Quando fala eletricista de rede, vamos lá. Tem eletricista predial, eletricista industrial, eletricista de rede. O de rede é um tipo? Cara, como é que funciona? É assim, ó. Existe, por exemplo, a transmissão de energia e distribuição de energia. Tem também a geração de energia, que é o primeiro. Geração, transmissão e distribuição. Na distribuição é onde o eletricista de rede trabalha. É onde ele, por exemplo, faltou luz num bairro. Uhum. O eletricista de rede que vai fazer toda a análise do circuito daquele bairro, vai bater uma chave, vai trocar alguma coisa, vai emendar algum fio e vai normalizar a situação. Essas são algumas atividades que o eletricista de rede faz, como corte também, fazia corte e fazia ligação nova também. Pediu um poste, eu trabalho hoje com poste, o cara instalou um poste e vai colocar na casa dele. Então eu era responsável por ir lá, botar um ramal de ligação, que é o cabo que vai do poste até o poste da concessionária, poste residencial, poste concessionária. Colocava um medidor, que é o que vai te sacanear ali, que vai te cobrar depois. E tudo certo, era a ligação. Quando o pessoal não paga a conta de energia por mais de 3 meses, o pessoal vai lá e arranca esse medidor, para não ter perigo dela fazer nenhuma sacanagem. Então eu era o cara que ia lá também e arrancava. Eu já peguei várias situações bem complicadas, cara. Eu imagino, esperando com facão, aconteceu? Cara... Facão não, mas já me mostraram um revólver. De cantinho assim. Tem certeza que tu vai fazer isso? Eu olhei e disse, cara, eu vou pensar se eu vou fazer isso. Eu lembro que meu pai tinha uma amiga que morava no Morro do Paulo, né? E quando saía a atividade pra lá, a gente ficava doido. Hoje já tá mais tranquilo. É bem menos pior, né? Hoje é tranquilo. Hoje perto do que era, hoje é um santuário aquilo lá. Porque era coisa de louco. Era estranho, E né? na época, quando tinha que ir, mano... Porque é o seguinte, cara, a gente levava nossas coisas lá. A gente entrava no carro da empresa e tinha celular. E aí, já tinha acontecido várias vezes do cara chegar lá, subir pra fazer um trampo, olhar pra caminhoneta. Mano, cadê o celular? Levaram. Tem bairros, eu sei bem como é que é. Eu morei, eu acredito que é aí umas 5 bairros, assim. Daí eu fui morar, né, em Porto Alegre, num bairro que hoje ele é um bairro bem complicado. Extremamente complicado. Na época, ele era um bairro novo e complicado. Então, era tipo uma terra sem lei a full. E eu lembro que quando a gente foi morar lá, eu devia ter, eu acho que uns 8 anos, 10 anos... Não, uns 7, 8 anos de idade. Eu tinha visto uma matéria que o Morro do Paulo só entrava a empresa de energia uma vez por semana, escoltada pela polícia na época. E eu lembro que eu fui para esse bairro com criança lá, 7 anos, eu acho, de idade. Sim. E com medo de faltar luz, porque eu sabia que eu ia ficar alguns dias sem luz até o caminhão escoltado poder entrar dentro do lugar. Então a gente vê... Era tenebroso. E tu também quer descontar tua raiva em alguém, né? Tu não paga luz, tu não paga água, tu fica devendo pra mulher da Avon, até que vem alguém, um ser humano que tá ali trabalhando, um profissional, e tu tem aquele intuito de derrubar em cima dele todas as tuas amarguras. Sim. Porque não é só o corte da luz. Aquilo Sim. ali tu resolve de infinitas formas, liga pra operadora e tudo tal, né? Mas que bacana, Wagner. Quanto tempo tu acabou ficando na RGL, Wagner? Cara, foram 2 anos. Desculpa, era a S-Sul na época, A né? S-Sul. Quando virou, eu peguei toda a fase quando virou RGE. Peguei toda a fase. Eu peguei a época que virou RGE. Mesmo. E aí eles tinham um prazo de 1 mês trabalhar com os uniformes da S-Sul, mas eles tinham 30 dias pra trocar todos os uniformes, toda aquela coisa arada que tinha. Quanto Só tempo que eu durava o teu uniforme? Cara, em média... Durava bem, eram uns 3, 4 meses. Pra quem não sabe, é porque o uniforme ele tem todo o material pra proteção, Sim, né? Ele é anti-chama, ele é isso, contra raios ultravioleta. Tem uns que não duram, acho que em 1 mês, né? Dependendo... Eu não sei se é o cara que sobe no poste... tem uns que é bem curto, né? Eu tinha uma amiga que vendia EPI. Mas daí é mais EPI. O uniforme, ele tá meio que fora. Ele é um EPI? Mas o EPI mesmo que a gente fala é manga de borracha. Esses EPIs duravam um pouco. Manga de borracha, luva de BT, luva de MT. A botina também é um EPI isolante. Então, esses equipamentos, assim, eles tinham um período menor, né? Tu nunca teve a experiência de subir no poste mesmo? Claro que já. Esse era o meu trampo. Sim.
É Mas mesmo, tá louco, mano. trepava direto. E tu não chegava pra trabalhar no outro dia. Ah, cadê o Cleiton? Ah, o Cleiton tomou um choque no pó. Cara, quando isso acontecia, a gente chegava na empresa, todo mundo quieto, vamos fazer uma reunião. Ah, tu sabia que alguém morreu. Tá E brincando, faz pouco cara. tempo, cara, faz uns 3, 4 meses atrás, eu acho. Não, menos. Foi em janeiro. Cara, um cara ali de Canoas, da base de Canoas, perdeu os 2 braços. Meu E Deus. todo ano acontece um acidente fatal. Todo ano. Isso é louco. E acontece geralmente com quem é mais velho. Esse cara não era tão velho dentro da concessionária. Mas geralmente acontece com gente mais velha por causa da autoconfiança. Eu subia nos postos, subia todo cagado. Então eu cuidava. O cara, quando tem autoconfiança, ele vai, quer mexer, quer agilizar e quer sentar a lenha. E acaba que se... Cara, a gente tá falando de algo extremo que é o choque. Eu tenho um conhecido meu que ele trabalha numa empresa de internet. Ele subiu na escada para acessar, né, ali o fio no poste e botou aquela meio que uma trava de segurança que É o tem. talabarte. É esse nome estranho mesmo. Aham. Daí ele teve que descer porque ele esqueceu uma ferramenta. No que ele desceu para pegar, ele não colocou. Sabe? Tipo assim, ele soltou, pegou Só que a ele ferramenta, esqueceu. e foi pra trás. Ele caiu, acho que. Bah, mano, muito, uns 3 metros de altura. Já foi. O suficiente. Mas foi um. Assim, ó. Ele deu todo tipo de sorte que ele poderia ter dado. Pra ter quebrado várias partes do corpo, ficado para. Sabe? Tipo assim, ele caiu todo errado, mas deu toda a sorte do mundo. Agora imagina isso com choque. Eu lembro uma vez eu tava no depósito do Big de São Leopoldo e uma parte do depósito era aberta. E eles estavam fazendo, eu não sei se era uma pintura ou uma limpeza em cima, assim, do prédio. E daqui a pouco o cara saiu daquela. Como é que é o nome daquele lugar que a pessoa fica no caminhão que tu. Levanta... Cesto aéreo. O cesto aéreo. O cara tava no cesto aéreo fazendo aquela função ali, a gente trabalhando lá, e o cara, daqui a pouco, mano, só deu uma explosão. Aquele cesto aéreo raspou nos fios, assim. Sabe como é que é, né? Sim. Cara, todo mundo que tava ali, umas 10, 15 pessoas olhou apavorado assim, meu Deus, que jeito que essa pessoa não deve ter morrido. Cara, por sorte, a pessoa não tava mais no cesto aéreo, tinha descido, e o cara só foi manobrar o caminhão, manobrar o cesto. Mas, meu Deus, mano, já deu um pânico. Agora Ele deve ter feito alguma merda ali, porque o cesto aéreo ele é isolado. Então ele não tem perigo disso Não, acontecer. é que o que aconteceu? Ele deve ter encostado um fio no outro, alguma coisa ele, assim. Ele puxou os fios com o cesto aéreo. Ele raspou o cesto aéreo nos fios a um ponto de arrebentar fio mesmo, sabe? Então foi isso. Não, era pra ter... Cara, um estouro era pra ter dado um BO, assim, dos mais 10. A hora que a gente olhou, assim, o subconsciente já imaginava como este ser humano vai estar lá em cima. A gente olhou, o cesto estava vazio, assim, daí deu aqueles 3 segundos, sabe? E tipo... não tinha ninguém no cesto. Bah! Imagina o cara subindo no cesto depois que esse maneta operando o cesto. Mas o que aconteceu nesse último foi com o cesto também, e a eletricidade passou pelo corpo do cara e ele perdeu os 2 braços. E, cara, por milagre esse cara não morreu. Ele tá aqui por algum motivo. Que loucura, mano. Que loucura. Bah, que loucura. Aí é que tá. Daí a gente volta para aquele assunto de destratar o colaborador da empresa que está indo lá fazendo o corte, fazendo a religação. Às vezes, por mais que seja a religação, mas atrasa a religação, o cara vai ouvir bobagem também, né? Sim, normal. Certo, por tudo. É o desgosto da vida da pessoa que, né, tá sendo descarregada ali. O cara olha isso e atrás de todo profissional, assim. Eu tenho um amigo meu que ele é brigadiano, até ele tá para vir aqui. Um exemplo de ser humano, assim, de pai, de família. Mão de raquete. Não, ele é... Eu acho que é pior. O famoso mão de raquete. Não, ele é um brigadiano. Olha o pitch de venda para assistir o episódio do cara. O cara é um brigadiano, crossfiteiro, trader e pai. Cacete. Não, ele é... E bom vivan. Ele é aquele cara que vai nos melhores restaurantes, ele sabe comer bem. Ele tem tempo pra fazer tudo isso, cara? Não sei como. Ele treina todo dia. Crossfit é puxado, cara, é pesado. Mano. É uma pega louca. Então, em breve, teremos você aqui. Ô, Jean, esperamos você aqui. Mais do que convidado, hein? Daí, quando eu olho que dá algum problema com o brigadiano, que nem agora aconteceu essa fatalidade em Gravataí ali, faleceu um brigadiano, foi abordar um cara, o cara saiu atirando. Troço assim... Sempre que eu olho essas dos profissionais, assim, eu fico... O cara se pega, né? Que nem se tu estivesse trabalhando, eu ficasse sabendo disso da S-Sul lá, da RGE, dessa fatalidade, o cara também fica preocupado. Também, com certeza. Ia relembrar o cara, né? Exatamente. Mas, ô Wagner, voltando um pouquinho. Cara, quando tu entrou na S-Sul, tu já tinha, assim, tu tinha uma coisa da mentalidade empreendedora ou tu ainda estava voltado para construção de carreira? Como é que foi essa...
Cara, Tu era jovem, né? Tive Isso várias fases, como toda pessoa tem várias fases. Na tua Uma hora ela entrada, quer ser um empresário bem-sucedido, na outra hora ela só quer ficar quietinha e trabalhar no canto dela, ganhar o dinheirinho dela e construir a vida aos poucos. Não quero me incomodar. Quando eu entrei na concessionária, na S-Sul, eu realmente só queria... Meus sonhos eram alcançáveis demais. Era muito pé no chão. Eu queria, tipo assim, um carro popular e eu queria juntar uma grana pra daí sim comprar uma casa. E esse era o meu plano. Viver nos finais de semana. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Nada a ver, né? Nada contra quem pensa ainda assim. Mas me despertou muito a questão da liberdade. Eu não faço o que eu faço pelo dinheiro, né? É mesmo, Wagner. É que o dinheiro é um meio de conseguir a liberdade. Que bacana, Então, pra isso que a gente cara. trabalha. E eu vou te falar que é uma visão evoluída. É uma visão evoluída, porque a gente, às vezes a gente acredita que a gente tá olhando dinheiro, por exemplo. Sim. Só que, na verdade, o que a gente verdadeiramente gosta, que o coração bate mais forte, é isso. É isso. É ou a liberdade, ou ter bons momentos com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos. Mas tu, de forma rasa, tu enxerga o dinheiro. Até que tu consegue transcender isso e enxergar o que tu realmente gosta. Mas que bacana, mano. No total da trajetória entre a S-Sul e a RGE foi quanto tempo, mano? Porque eu fiquei Não, eu fiquei só o primeiro mês da RGE e daí eu pedi demissão. Mas eu tentei falar com o pessoal pra eles me demitirem. Eles não quiseram me demitir e aí foi onde eu fui... Eu acredito que eu tenha sido escroto, porque eu comecei a ratear no trabalho pra ser demitido. Porque eu queria meus direitos, eu queria meus direitos, eu não fazia meus deveres. Olha que coisa de doente. Então eu fui meio... Ali foi um momento que eu fui sacana. Mas eu não vou me permitir usar essa expressão. Ali tu era um guri de 21 anos. Cara, Quando sim... a gente tem essa idade, a gente acha que a gente é adulto. Mas a gente tem o que aprender, Mas isso né? não pode ser uma desculpa, né? Jamais, não, Porque jamais. daqui a pouco tem gente com 17, 18 anos e pensa assim, vou fazer um monte de merda agora porque eu ainda sou um guri e depois eu vejo o que vai acontecer. Não, com certeza não. Eu digo assim, se torna uma justificativa Sim. quando tu erra naquele momento e tu aprende com aquele erro e não faz de novo. Com certeza. Daí beleza, do contrário, se tu errar, justificar, justificar... E na época eu tava querendo muito, depois que passou esse período na minha cabeça de viver a vida assim, do jeito, né, de CLT, depois que passou aquele período eu pensava assim, cara, eu preciso ser alguém. Não por questão de imagem, não por isso. Mas eu preciso ser alguém pra minha família, eu preciso ser alguém pra pessoa que vai ficar do meu lado até eu morrer, eu preciso ser alguém pras outras pessoas, eu preciso transformar a vida delas. E, desculpa, mas sendo CLT dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas numa proporção muito menor do que se tu for empresário ou empreendedor. Tu consegue movimentar muito mais gente, tu consegue transformar muito mais vidas. Então eu decidi, não por mim, mas pelos outros, que eu realmente queria ser alguém. Então nesse período, um mês que mudou... Aí eu comecei a desleixar no trabalho, o pessoal foi lá e me demitiu, consegui minha rescisão, eu já estava empreendendo, vendendo camisa polo, que tinha uma marca de roupa, eu e um amigo meu. Enquanto eu trabalhava, eu já vendia a roupa. Peraí, tu vendia a roupa, mas já da tua marca? Da minha marca. Eu nunca quis vender marca dos outros. Cara, que visionário, cara. E eu tinha muito na minha cabeça a história do Calvin Klein, por exemplo. E outras, né, de marcas grandes. Eu tinha na minha cabeça, por exemplo, cara, Calvin Klein começou com cueca. Com cueca. A referência do Calvin Klein no comércio era cueca. E o cara hoje não, né? A empresa é uma potência. É gigante, ela é enorme, ela traz muitas... Nossa, tá louco. É um negócio muito doido. E aí, eu tive aquilo como referência. Eu disse, cara, se ele começou assim pequenininho, depois ele é tão grande assim... Eu posso criar uma marca sendo pequeno também. Só que eu queria arrumar um produto diferente. Eu não queria camisa social, porque tinha uma galera que fazia camisa social. Camisa social não, camisa básica. Camisa social já era muito pra mim, porque eu não tinha muito dinheiro pra produzir. Então o que ficou no meio termo foi camisa polo, que tu pode sair pra, sei lá, um passeio com a família e tu também pode ir numa reunião. Então eu pensei, é o meio termo. É onde eu vou conseguir me diferenciar. A gente fez uma modelagem slim na época com o Rodrigo Gama. O Rodrigo é outro maluco, cara. Hoje ele tá lá nos Estados Unidos, tem uma baita de uma empresa. Eu assisti o podcast dele quando ele veio no teu podcast, isso do aí, Rodrigo. Mano. O bicho é maluco. Aí ele tinha uma... Ele já tava empreendendo um ano antes de nós. E ele tinha uma confecção. E quando a gente se encontrou, mano, ele entendeu a nossa ideia e ele começou a produzir pra gente. Então a gente começou bacana, mano. Ele comprou a ideia de vocês... E já abraçou junto. Lógico, como fornecedor, né? Claro. Não, mas eu digo assim, que geralmente quando tu vai fazer uma grade de roupa... Cara, ninguém queria. É gigante, né, a quantidade. O que deve ser a quantidade mínima hoje, Wagner? Umas 50 peças? Cara, a gente fazia na base de 30.
Não, mas eu digo, se tu for pegar um fornecedor aleatório, ele vai te pedir uma grade PMG, tantas de E cada. ele vai querer tudo na mão. E ele não vai querer ensinar tu. A gente não sabia nada. A gente não sabia nada sobre costura. A gente não sabia nada sobre aviamentos. A gente não sabia nada sobre tecido. Nada. O Rodrigo ensinou tudo pra gente. Ó, esse tecido aqui dura mais, esse tecido aqui é melhor pra mais confortável, esse daqui se modela melhor no corpo, esse tecido não sei o quê. Então, tipo assim, ele ensinou muita coisa pra gente que na época foi essencial. E, cara, a gente fez as camisas polo mais lindas. Na minha visão. Mas claro que sim. E que nem tu falou delas serem slims, a polo... Quem não conhece, ou até o homem já sabe um pouco mais, né? Porque é acostumado a usar. Se a camisa polo, não basta ela ser polo, se ela não tiver um bom corte, ela fica horrível. Horrível, é quadrada. Isso foi um ponto gigantesco que a gente encontrou. Tipo, cara, camisa polo é muito difícil tu comprar uma camisa polo boa. Então, a gente, quando sentou com o Rodrigo, a gente falou da nossa história, a gente contou e eu vendi ali o sonho. Ali eu vendi o sonho. Eu vi que eu era muito bom em vender propósito, vender ideologia. Isso foi um pouco antes da tua saída da RGE. Foi um pouco antes, foi uns meses antes. E aí quando a coisa começou, vendia pro pessoal dentro da empresa, aquela coisa arada toda. Que bacana, cara. Chegou a... Quanto tempo durou esse projeto? Cara, foi até 2021. O quê? Uns 4 anos? Um pouco menos? Não. Ele isso foi em 2016. Ela nasceu em 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos. 5 anos. Que bacana, mano. Então tu chegou a viver desse projeto. Sim. Ganhar uma grana equivalente. Cara, sim e não. A gente ganhava dinheiro naquelas, né? Entrava muita receita, mas a gente sempre reinvestia. Tu nunca pegou pilha do Vitor da Elegance, de pilhar ele, dele ter uma marca própria dele? A gente já conversou sobre isso. Eles tentaram entrar em negociação também com a Deleone e não deu muito certo. Mas mesmo? Ele ia entrar como um... Como é que eu posso dizer assim? Como um sócio hoje da Deleone. Porque a Deleone existe. Ainda existe? Ainda existe. Tem coleção, tá rolando. Eu vendi a minha parte. Que bacana, porque eu ouvi uma coisa. Eu só vendi minha parte porque eu ouvi uma coisa do Abílio. Abílio Diniz? Não, o Abílio da Research. Ah, sim. Ele disse uma vez assim, ele tava lá na loja, ele falou, cara, eu tava brigando muito com meu sócio. Ele disse, a culpa disso aí é tudo tua. Cara, eu olho... Eu digo, mas o meu sócio é um sacana, ele tá me enchendo o saco, ele não produz o que eu espero, eu tô me entregando mais. Sabe aquela coisa arada que tem? Essa pira? E aí o cara me disse assim, mas isso tudo é culpa tua. Quem escolheu o sócio foi tu. Tu, te vira. Aí eu vou fazer o quê? Não, tu que sabe. Te vira, escolhe o que tu quer fazer, toma uma atitude e faz. E aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu pensei, cara, esse louco não vai mudar. Não vai. Ele vai continuar sendo assim. Ele vai me atrasar. Então eu vou vazar. Daí foi onde eu peguei e disse, não, cara, eu quero vender. A gente já tava com muita dívida por conta também da pandemia. Saquei. Muita. Porque, não adianta. Parou de entrar receita, ninguém saía. Vai comprar roupa pra quê? Não tem evento, não tem uma festa, não tem nada. Cinema pra ir. Sem receita, empresa pequena geralmente quebra por isso. Por isso que tu tem que pensar em ser grande. Grande não, ele pode sentir, mas não quebra. E o pequeno sempre vai quebrar. E aí naquela época, cara, não tinha caixa e sem nada. Vendi minha moto pra cobrir custo. Morava com a minha mãe na época porque eu não tinha como pagar um aluguel. E aí eu decidi, mano, é o seguinte, ó, vamos vender o que entrar. O cara vai pagar uma parte pra Deleone, pra vocês investir, pagar as contas, e outra parte fica comigo. E aí eu largo fora. Quantas camisas vocês chegaram a vender num período ali, numa estação ou em um mês? Lembra? Lembra um número que pra vocês foi marcante? Cara, um número marcante foi quando a gente bateu 100 peças. Ah. Mas, tipo, não era muita coisa. Mas foi aquilo, cara... Vendemos 100 peças de roupa. 100 peças da Deleone. Não era peça de roupa, era da Deleone. Então a gente sempre teve A gente deu muita ênfase pra marca. A gente trouxe muita ideologia pra marca. Que bacana, eu acredito que uma das minhas vocações é pegar um negócio e fazer ele sair do papel, mas com força, entendeu? Esse cara que tu falou, o Abílio da... Como é que é? Da Research. Cara, eu sigo ele no Instagram faz bastantinho tempo, assim. Eu vejo que eu sinto, assim, que ele é um cara muito fora da curva, mano. Cara, ele provavelmente é, né? É bem possível que seja. Até pelo resultado, né? O cara olha... Hoje todo mundo é medido pelo resultado e não tá errado, tem que ser assim. E o resultado que ele mostra, que ele tem, é de um cara que veio da periferia, de um cara que tem os pais analfabetos. Então, eu já foi num podcast meu, quando eu tinha o podcast da Alcateia, que era feito dentro de uma casa, ele topou e foi. A gente conversou bastante sobre. Então, tipo assim, a trajetória dele é massa. Tem alguns pontos que eu não concordo.
mas é opinião. E Claro. eu tenho o meu jeito de tocar o meu negócio, cada um tem o seu jeito. Sabe esse lance que a gente tava conversando antes? Tipo assim, eu vou falar um troço pra ti. Vai de mim aceitar ou não. Então eu filtro muito. Filtro muito. Acho que o conteúdo que ele passa é abundante, ajuda muita gente, isso que importa. Que bacana, que bacana. Tem espaço. Tem total, espaço. mano. Mano, tem. Isso daí vai de cada um, né? E às vezes é uma palavra que tu precisa ouvir naquele momento que a pessoa vai te trazer, ou que tu vai buscar com alguém. Muito bacana, mano. Saindo do projeto das roupas, das camisas, tu voltou para a área, no caso ali da elétrica e tal? Como é que foi essa transição? Vendeu a tua parte das polos? Qual foi o teu próximo passo? Vamos lá, uma retrospectiva. Quando eu saí da RGE, na época, aí eu fui para trabalhar para a Deleone, trabalhei 1 mês e pouco, trabalhando só com a Deleone, e aí apareceu o meu pai me chamando de volta e, tipo assim, a gente trocou uma ideia bem interessante sobre o rumo que a empresa estava tomando. Ele estava fechando uma parte da empresa, ele estava com muita dívida, ele estava com muitas dificuldades naquele momento, porque ele é só um. Ele não conseguia delegar muito bem as funções. E daí tava demitindo praticamente todo mundo e ficando só com um contingente necessário. Então ele chegou em mim e disse assim, cara, é o seguinte, ó, isso aqui é nosso. Tu tá vendo um negócio aqui que não tá muito bem, mas eu acredito que juntos a gente consegue crescer com ele. Se tu me disser que não tem problema, tu vai viver a tua vida. Então meu pai sempre foi muito aberto e, cara, nossa, sempre respeitou e entendeu muito bem. Então ele disse, cara, ou tu vem comigo e a gente tenta fazer a coisa acontecer, ou eu vou pegar minha maletinha de ferramenta e vou sair pra ir trabalhando como eu fazia antigamente. Que ele sabia que ia conseguir se virar de algum jeito e ia fazer o corre dele. O meu pai é fora de série. Meu pai faz amigo com qualquer um. O meu pai, cara, ele é incrível. Meu pai é incrível. E naquele momento me despertou, tipo assim, putz, cara, eu tô criando um negócio lá e tô deixando um negócio aqui. Que já existe, que já tá rodando. E que é nosso. Entendi. Então eu dividia as minhas atenções ali. Eu dividia, fazia muita coisa pra Deleone, eu tinha essa flexibilidade. Aí como saiu a mulher do administrativo lá, que fazia tudo, contabilidade, a parte de administração mesmo. Aí eu cuidei mais dessa parte administrativa. E depois eu fui tomando conta do comercial. Saquei. Isso do comercial já da empresa junto com teu pai? Da GS, isso. Ah, entendi. E aí eu tava fazendo a Deleone e ainda tava fazendo a parte... Eu tava estruturando a empresa junto com meu pai. Que bacana. E como é que foi quando teve essa transição? Que tu saiu da Deleone e tu ficou 100% com teu pai? Conseguiu dar uma hiperfocada? Assim, mas muito. É diferente, né, Eu tava mano? muito chateado na época porque eu não tava conseguindo dar devida atenção pra nada. Eu tinha 2 projetos e 2 mal estruturados. No caso, tu tem 2 opções, não uma regra, mas tu parte de 50%. Cara, né? no mínimo. 50% do teu tempo. Então, se tu não entregar os teus 100%, que é 50%, daqui a pouco tu vai estar entregando 20%, 30%, 40%. Exatamente. E a empresa demanda 150% do foco do cara. Ah, tá, mas nesse cenário eu não vou poder ter 2 empresas, 3, 4. Vai. Pode. Mas daí vai ter uma estruturação para isso, vai ter uma construção. Eu sempre acreditei e eu quero ser um multi-empresário. Eu quero ter várias empresas de vários segmentos, de vários ramos. Hoje eu entendo que eu ainda preciso dar mais foco para minha, mas hoje eu não cuido praticamente de muita coisa dentro da empresa. Hoje eu dou direção para ela. Então eu tenho hoje tempo hábil para construir e consolidar outra coisa. Coisa que antigamente eu não podia. Eu não entendia que não era o momento, entendeu? Claro, te entendo. Então na época eu pensava e ficava chateado. Putz, cara, eu não consigo dar devida atenção para as coisas acontecerem nem lá nem aqui. E agora. Lá começou a cair muito prejuízo e o meu problema com o meu sócio. Então, tipo assim, Deus estava me mostrando que eu tinha que largar, eu tinha que abandonar aquele barco. Até porque se for olhar potencial, qualquer empresa tem se tu te direcionar e tu focar naquilo que tem que ser feito dentro da empresa, tá ligado? Mano, tu pode fazer tudo. Tudo. Posso criar mesa. Vou ser um marceneiro, vou criar mesa. Cara, tu pode ser o melhor marceneiro. Tu pode ser o maior vendedor. Tu pode ser o cara mais reconhecido. Só que depende da tua estratégia pra fazer aquilo acontecer. Senão não vai pra frente. Eu falo muito sobre isso, sobre a tua estratégia, que é a maneira que tu vê a tua empresa. Exato. Que tu constrói ela na tua mente. Tu vai construir uma obra, qualquer tipo de projeto, a própria Deleone, tu imagina a camiseta que tu quer ver o cara vestindo, tu vai imaginar o atendimento que ele vai estar tendo naquele ambiente que tu vai construir para ele ser atendido teoricamente da melhor forma, né? Nem sempre vai ser
tipo, como a gente espera, mas a gente trabalha para isso dia a dia. Que bacana, Wagner. E nesse período, tu trabalhou diretamente daí, nessa empresa familiar ali, tu, teu pai, por quanto tempo? Até tu ter essa oportunidade do litoral, ou tu vislumbrar essa oportunidade do litoral? Cara, depois que eu saí da concessionária, 2016, eu tô desde 2016 na GS. Que bacana, mano. Bota ela aí. evoluiu, mano, ela cresceu, a gente tava fazendo a estruturação de cálculos ali, né, levantamento de dados, cara, nesse meio tempo aí ela cresceu quase 400%. Uau. Muita coisa. A gente saiu de uma... Cara, sinceramente, a gente fez coisa de louco. A empresa, ela cresceu absurdamente. A gente tinha um Chevrolet D60 de 1973, mano. Hoje a gente tem um Volks mais novo. Então, o caminhão que a gente tem hoje é um muque de 12,5 toneladas dentro da GS. Como é que era? Era um Chevrolet D60? De 1973. Cara, eu queria muito ter as fotos. Um dia eu vou achar essas fotos, porque era horrível. No caso, a equipe trabalhava quando o Chevrolet D60 queria trabalhar. Se ele dissesse que ele não ia sair da garagem, a equipe simplesmente não trabalhava. Mas tinha pouca demanda, então, tipo, dava pra ir levando. Levava. O nosso primeiro investimento grande foi de um caminhão que hoje ele tá lá comigo, a gente revitalizou ele, hoje ele tá lá no litoral comigo, que é um Mercedes, é um Mercedes 1518, um caminhão bom, com uma carroceria boa. Top. Então ele tá trabalhando comigo lá no litoral. Cara, falando do equipamento, quando o equipamento não te deixa trabalhar, né? Eu trabalhei por muitos anos num sushi. E o dono do sushi, ele era descendente de japoneses. No caso, o avô dele veio do Japão e o pai dele foi criado de fato como um japonês, de forma metódica, estudando e tudo tal. Sim. Trabalhou, sei lá, na Pirelli 40 e poucos anos, sai da Pirelli, se aposenta e monta uma empresa de microestaca. E daí ele criou... Tu me comentou. Eu te comentei, no off, né? Tu me comentou. Isso. Daí ele criou essa empresa e começou a prestar serviço, tudo tal, né? Daí ele foi lá e criou uma broca diferente. Ele soldou algumas partes na broca que deixava a broca mais forte. É um problema para quem trabalha com microestaca, para quem faz furo, essa coisa da broca quebrar, amassar e perder. E com essas melhorias que ele fez, ele conseguia trabalhar. A empresa faliu pelo cansaço. Não que ela tenha quebrado, mas tipo assim, se cansaram da empresa porque eles tinham como veículo da empresa um Fiat Premium para locomover os funcionários. E a empresa trabalhava quando o Fiat Premium resolvia trabalhar. Para quem não sabe, o Premium, ele é tipo um Uno sedã, tá ligado? Quadradinho, assim, parece aquele desenho, aquele carrinho de criança quadrado, assim, ele sabe? Ele parou de ser fabricado faz no mínimo uns 25 anos. Um pouco mais. Bota aí o Fiat Premium uns 35. Daí agora, a gente até tomou um café esses tempos, a gente falou sobre isso daí agora tu me falou sobre o D60, eu fiquei brisando, né? Tipo assim, porra, mano, só imagina, era tipo o Fiat Premium do pai do André, assim. Cara, negócio de Era bagulho de doido mesmo. Mas, ô, Vagnão, que bacana. E como é que foi que tu vislumbrou essa oportunidade do litoral, Vagnão? Que hoje tu criou uma empresa para fazer o que a empresa da família fazia aqui, prestando esse serviço no litoral. Tu viu essa oportunidade. Faz quanto tempo que existe a filial do litoral já? Cara, dia 3 de abril agora vai fazer 1 ano. Ela ainda não tem 1 ano. Agora eu te faço a pergunta que eu mais gosto de fazer. Dentro das tuas expectativas, essa filial, essa empresa nova no litoral, ela foi dentro do esperado, acima do esperado, abaixo do esperado, dentro da tua expectativa? Como foi esse primeiro ano? Cara, nos primeiros meses... eu tive bastante medo e frio na barriga nos primeiros meses. Uhum. Mas nunca foi algo que eu visse como tivesse dado errado. Eu vi uma coisa que de arrancada, tu pensou que ia ser um pouquinho mais fácil do que de fato foi. Achei Entendi. Que sim. Então serviu muito. Cara, foi onde eu mais me conectei com Deus. Quando o bicho pega, a gente... Deus, ele dá essas dificuldades pra gente lembrar que ele tá ali e que a gente precisa dele. Uhum. Então, cara, eu lembro que, tipo, era 10, 11 horas da noite, eu tava lá no terreno da Postes Litoral, olhava pra cima e falava, cara, o que eu tô fazendo, mano? Pra quê? Por quê? Tipo, o que eu tô fazendo de errado? Uhum. O que tá acontecendo? Mas nunca, cara, sempre batalhando. Perseverando. Muito, muito. E Deus mandava todos os sinais que eu pedia. Eu não usava os recursos daqui pra lá. Ela começou com caixa zero, mano. Eu comecei como se um cara tivesse começado... Do zero. Do zero. Lógico, com o que eu tenho aqui dentro eu não começo do zero nunca. Nunca mais eu vou começar do zero. Financeiramente falando, mas financeiramente falando, a empresa não tinha caixa. Ela não tinha dinheiro pra pagar uma bala.
Mas vamos fazer uma matemática bem rápida aqui. Tu precisa de um caminhão para trabalhar, né, Sim. Wagner? Tu levou um caminhão pro litoral. Levei um caminhão pro litoral. Esse caminhão valia mais ou menos quanto? Na média, assim. Cara, ele vale hoje uns 150 mil. Então, quando a gente disse que tu começou do nada, que tu Não começou foi bem a zero... assim. Não, tu começou abaixo de zero porque tu tinha o investimento do caminhão, o investimento da estrutura. A gente arranca sempre para trás, né? Sim. Dia primeiro, quando a gente levanta a porta da empresa... E já tem a responsabilidade de aluguel, já tem que botar gente, já tem que fazer um monte de função. E, mano, foi muito louco. Em que cidade fica localizada a Postes Litoral? Xangri-Lá, na Avenida Paraguaçu, do lado do Banrisul. Cara, eu não conheço muito o litoral gaúcho. Xangri-Lá fica a quantos quilômetros? Ou sei lá se é do lado de Tramandaí... Ou em Bé ali? Cara, fica antes, mais ou depois, menos uns 27, 25 quilômetros de distância. Pra Tramandaí. Pra cima, no caso, passando Tramanda ou antes de Tramanda? Não, em Tramanda. Xangri-Lá, Tramanda, uns 25 quilômetros. Mas eu digo, é sentido... É mais... Se olhar um mapinha ali do estado, Xangri-Lá fica mais pra cima de Tramandaí ou mais pra... Pra cima, bem mais pra cima. Ah, ela saquei. fica do lado de Torres, praticamente. Quantos km de Torres? Mais ou menos isso, ela fica no Ela meio. fica no meio Ela das fica duas. no meio. Então tu tem a condição de atender praticamente todo o litoral, ou Sim. uma boa parte do litoral. O norte do litoral gaúcho que eu atendo. Que é a parte mais populosa, Que no vai caso, até né? Cidreira. Não vai estar tu lá na praia do Cassino, só tu lá com o caminhão. Não tem, não. Daí não fica tem inviável. pessoas lá. O meu negócio tem esse problema, né? Eu não consigo escalar ele o tanto que eu gostaria por conta da parte física, né? Tu tem a limitação geográfica, a limitação física. Isso aí. E veio disso, Wagner, isso, no caso, tu teve essa experiência empreendedora, né? Ali começou com as roupas, o vestuário, depois foi ter essa vivência da experiência da empresa do teu pai, que já era uma empresa já mais antiga, mais grande, mais estruturada, mas que tinha margem de melhora. Tu vai e resolve começar do zero, praticamente do zero de novo, já, lógico, com a tua experiência, com todo o teu know-how, mas startar uma empresa de novo no litoral gaúcho. Ao final desse um ano, fechando agora esse um ano, né, praticamente fechado já, esses últimos meses, tem vislumbrado assim, uma evolução bacana? Tá acontecendo? Cara, muito. Da virada do ano pra cá, a empresa já é outra. Uau! Então, em 8 meses, a gente tinha uma perspectiva, virou esses 8 meses, a gente extrapolou os limites da melhora, digamos assim. Para quem não sabe, para o empreendedor, janeiro e fevereiro costumam ser meses complicados. Daí fevereiro para mim arrebentou. Daí eu imagino que tu deveria estar pensando assim, porra, agora vem janeiro, fevereiro, como é que vai ser? Será que o pessoal vai investir, tudo tal? E daí vem a explosão, é justamente quando Deus abençoa. É o lance da energia. Eu tava convicto que ia virar o ano e eu ia dar mais um gás de energia. E eu tô com uma outra equipe rodando agora, né? Pessoas vão, pessoas vêm. Normal. Mas as pessoas que entenderam qual que é o propósito da empresa. Que bacana, e essas mano. que fazem a coisa acontecer. Num dia, seja no litoral, seja aqui, a operação de poste, a colocação do poste, quantos vocês já chegaram a colocar num dia ali que tiveram uma demanda grande? Cara, no litoral foram 7 num dia. E aqui foi mais por causa do loteamento que a gente pegou. Aqui a gente já conseguiu instalar 17 num dia. Uau! Mas por conta mesmo Sim. de ser um do lado do outro, era um loteamentão, a gente fez lá uma função, a gente entregou mais de 50 postes lá pra eles, então em um dia a gente entregar 17, tranquilo. Praticamente um terço feito em um dia. Isso aí. Que bacana, Wagner. Cara, antes da gente se conhecer, eu fiz uma análise, né? A gente acaba reparando, assim... Eu tava me pesquisando, cara. Cara, eu te stalkeei, eu curti... Fiz o like ataque, eu comecei a curtir todas as tuas fotos. E te procurei no Tinder. Olha aí, cara, lá tu não me achou, senão a minha mulher me mata. A gente às vezes tem problemas com funcionários, né? Mas a gente tem que ponderar certas coisas, tem que ter paciência. Tem empreendedores que têm problemas piores, assim, funcionários que usam os espaços para... Né, a gente falando de Tinder, sim, né? Usam esse espaço para tirar foto sem camisa pro Tinder. Tem uma galera que faz uma sacanagem. Tem empreendedores que estão piores que a gente, assim, mas a gente não cita nomes aqui, né, Wagner? A gente simplesmente comenta porque é um assunto bem humorado. Eu disse que esse podcast ia ser mais humorístico. Mais engraçadinho. A gente, humor, maravilha. Mas os meus funcionários ainda não fizeram isso até onde eu sei. Até eu pedi para alguém pesquisar o nome deles no Tinder. Brincadeiras à parte, Wagner. Cara, quando eu fui te conhecer, que eu tive o primeiro contato contigo foi quando foi no podcast, no Visão Fora da Caixa. Assisti o programa, fui lá no Instagram,
pra dar uma observada. Eu, porra, mano, esse cara vende poste, cara. Essa internet tem de tudo. Pirei, tá ligado? Pirei, essa internet tem de tudo. Os caras são loucos. Logo na sequência, eu lá, teu stalker número 1, daqui a pouco eu vi que tu tava fazendo um evento. Daí a mente bugou. Daí veio, porra, cara dos postes, que evento, Gap. Cara, me explica o que é esse evento, o que é o Gap, cara. Da onde é que surgiu essa ideia? Pra quem não sabe, né? Tu teve 2 edições desse evento chamado Gap, agora vai ter a terceira em maio. De onde veio a ideia do Gap? Porque assim, ó, pessoal, quando a pessoa não é acomodada, que o empreendedor quase nunca é acomodado, dificilmente existe um empreendedor acomodado, ele vai fazer por si. Num determinado momento que ele faz por si, ele vai buscar fazer pelo outro. E um evento com empreendedores, como o Wagner vai muito bem explicar daqui a pouco, basicamente a oportunidade que a gente gera, a gente fazer um evento, a oportunidade que a gente gera para outros empreendedores. Mas me explica aí, Wagner, o que é o Gap, cara? Cara, o Gap é o seguinte, ele foi criado em 2022. Porque no final, entre 2021 e no início de 2022, a gente começou a testar o digital para nós prestadores de serviço. Para minha empresa. Minha empresa foi tipo um laboratório. Então a gente pegou, cara, a gente ingressou no digital fortemente, a gente começou a ser ativo na rede social, a gente começou a criar muito conteúdo para nossa área, a gente começou a fazer realmente muita coisa boa dentro da rede social. E isso começou a dar muito resultado. Tem clientes que, cara, eu tinha 400 seguidores, Uau! E tem um cliente que até hoje ele me acompanhava daquela época e ele é um clientaço meu. Cara, eu já vendi pra ele, eu acho que uns... Sem mentira nenhuma, cara. Uns 200 mil por aí. Uau! E na época eu tinha 400 seguidores. Que loucura, então, mano. Ali eu vi, tipo assim, cara, tem muita gente que dá desculpa. Que, eu não tenho muito seguidor. O fulano tem 1000 seguidores, o outro tem não sei quanto. E eu pensei, eu vendendo post na internet. Eu vendendo post, usando story, usando o Reels, usando postagem no Instagram. E eu vendendo essa cacetada toda de post. O que tá acontecendo com esse prestador de serviço, mano? E eu fiquei, tipo, louco. Porque eles sempre vêm com uma desculpa. Porque tu posta... não tenho tempo de postar. Não tem tempo de postar? Como assim? Qual que é a tua prioridade? Tu tem tempo, só não tem prioridade. Então, a gente compilou tudo que deu certo. Compilamos tudo que deu certo. Olhamos as métricas. Análise de lead. Mano, um monte de coisa. E a gente fez primeiro uma reunião com os prestadores de serviço. Eu convoquei uma reunião. E foram, acho que... 10 ou 12 pessoas. Foi bem poucas pessoas nessa reunião. E na reunião, eu com Flipchat, mostrei e só prestador de serviço. Eletricista, engenheiro. Porque, mano, não parece, mas são muito iguais. Prestador de serviço que eu digo, um eletricista, um engenheiro, um pintor. Os caras são tudo nessa pegada. E eu queria mostrar pra eles que o digital era a solução dos problemas deles. Mostrei como é que funcionava, como é que deu certo pra mim. E ali eu tive uma aceitação que, cara, ninguém ali tava fazendo o que tinha que ser feito. Ninguém, dos 12. E eu mostrei aquela metodologia, mostrei pros 12, fez todo sentido. Eu digo, cara, vamos fazer um evento pra transformar a vida dos prestadores de serviço. Prestador de serviço, Vagnão, entra ali o eletricista, o pintor... Todo mundo que tem como produto principal a mão de obra. Então, tu é, sei lá, um marceneiro. É um prestador de serviço. Saquei. Tu é um... Cara... Tudo que vem, em vez de ser um produto como essa água aqui, que por sinal muito bonito, em vez de ser um produto como esse, é a mão de obra o produto principal dele. Ele tem que utilizar a mão. Então, A gente queria mostrar, porque é fácil eu vender isso aqui, mano. Desculpa quem vende água, mas é fácil. Tirar uma foto bem bonita, bem elaborada, o cara tomando aquela água, faz uma cena. Show, top. Tem gente que vende cerveja, olha como é. E o eletricista. Ele tem que passar muita coisa pra vender, mano. Muita coisa. Porque a pira dos caras é orçamento. Passei tantos orçamentos e ninguém fechou comigo. Tá, mas tu sabe por que ninguém fechou contigo? Porque eu sou o mais caro. Tá, mas tu falou pra eles, tu mostrou pra eles o porquê que tu é caro? Na verdade, tu não é caro. Na verdade, o teu valor é agregado e tu pode se tornar o cara mais barato. Porque tu não vai causar esse problema, esse outro, tu vai solucionar esse, tu vai fazer isso aqui. E os caras, cara, não pensava assim. Porque eles não se comunicam. Se tu parar pra analisar, a prestação de serviço é um subemprego, mano. É um subemprego. É o cara que não deu certo como... Tipo assim, é o cara que não deu certo lá na faculdade. É o cara que não quis estudar porque ele tem outros... Ele gosta de outras coisas. Aquilo ali pra ele é maçante e não traz alegria pra ele. Então ele teve que ir pra prestação de serviço. Ele teve que ser um pedreiro. Ele teve que ser um servente.
Só que aquilo ali pode dar certo. Aquilo ali pode funcionar. A minha empresa vende poste, mas não sou eu que tô lá instalando. Tu entendeu? Pra quem não sabe, né? Isso é cultural, né? É cultural. Se tu olhar nos Estados Unidos, tu vai ver o cara indo... Ele vai fazer... Tu vai chamar um... Tu foi morar nos Estados Unidos, tu vai chamar um eletricista. Tu tá esperando em um cara com um Monza, sei lá, né? Uma Paraty, te fazer uma visita. Vai chegar um cara, provavelmente um Corolla, ou em uma caminhonete, uma SUV Sim. grande, com aqueles cintos... uma roupa Equipado. social, completamente. Isso é cultural, cara. É que nem eu tava vendo mão de obra, né? A mão de obra como um todo, pedreiro, né? Tu olha assim e diz que é cultural por causa do tempo da escravidão, da gente não valorizar. Teve um amigo meu, eu dei um xingão num amigo meu, um senhor de 50 e poucos anos, tinha se aposentado, tinha ganhado uma grana e queria fazer uma melhoria em casa. Ele tinha uma laje, ele queria fazer um muro na laje para fazer um espaço, assim, como se fosse o Recanto do Guerreiro, assim. Sim. Daí levou um pedreiro lá, e eu fiquei muito surpreso com o preço que o cara cobrou, né? O cara chegou para ele, tem que fazer um muro, 1 metro de altura, sei lá, bota aí faça uns 30 metros quadrados de construção, né? Sim. Daí o pedreiro, cara, eu quero R$1.000. Ele deu pulo dessa altura com o pedreiro. Ficou Como bravo. assim? R$1.000, cara? R$1.000 pra sentar meia dúzia de tijolo, cara. Eu fiquei ele falando, e eu não manjo nada de obra porque eu tenho alergia a cimento. Daí ele falando... Pô, que maravilha, hein, cara? Cara, juro, eu sou apaixonado pela construção civil. Eu com certeza empreenderia na área, não tenha dúvidas nenhuma. Só que eu tenho alergia. Se eu ficar 2, 3 dias, é a minha criptonita, cara, é cimento. É bagulho de doido. Mas uma hora dessa eu conto essa história melhor aí. Passei uns trabalhos. Daí ele pegou e contando, daí eu fiquei pensando, cara, o cara vai virar massa, o cara vai subir a massa lá pra cima, o cara vai subir os tijolos lá pra cima, o cara cobrou R$1.000, era tipo assim uns 3, 4 dias de serviço muito bem trabalhado, caro. Ou seja, por quê? Porque a mão de obra foi acostumado desde aquela época, cara, acostumado com mão de obra escrava, o trabalho, a prestação de serviço passou a não ter valor. É bacana esse projeto do Gap, tanto por dar essa visão do digital para o prestador de serviço, mas também para ensinar ele a se valorizar. Sim. Basicamente, essa pessoa que está dizendo para ele, pô, cara, vai cobrar tudo, mas eu não quero te comprar uma casa, eu quero só uma tomada. Sabe aquelas palhaçadas que o prestador de o prestador de serviço tem que ter ouvido para ouvir todo dia? Isso daí vem de uma questão cultural. É muito bacana valorizar essa área, até porque se o cara se valorizar, ele vai valorizar o trampo dele, ele vai valorizar o ganho dele e vira um círculo virtuoso. E tu lembra do que eu te falei lá no começo? Que a minha pira por empreender não era sobre a grana, era sobre a liberdade, sobre transformação? Te entendi. A transformação que eu quero fazer é isso, cara. Quem não quer, não tem problema. Minhas mãos estão limpas. Eu lavei minhas mãos. Agora, quem quer, quem acredita nisso, vai dar certo, vai funcionar, porque eu fiz isso acontecer. Eu tenho essa estratégia na minha mão. Eu compilei o conteúdo, eu entrego. Entendeu? Eu entrego. A única coisa que todo mundo quer, mas daí não valorizam, é que seja gratuito. Cara, não. Não, é, tudo tem seu preço. Não tem como. Não, tudo tem seu preço. Até porque refeição gratuita, geralmente é na casa de parente e acaba com uma puta briga depois. Cara, dá confusão. Às vezes com sotaque, às vezes sem sotaque, e sempre sai reclamando, né? Come de graça, o parente nunca tá bom. Essa casa, mas nunca tá. Cara, para quem não entendeu ou se não ficou claro, em outras palavras, tu tem contigo um valor muito grande que é o da liberdade e tu quer oportunizar essa liberdade para outras pessoas. Exatamente. Poxa, cara, mas o cara quer ganhar dinheiro com isso aí, o cara quer que os outros ganhem dinheiro com isso aí. O dinheiro é consequência. Não, óbvio que quer. E eu quero. Óbvio que tu quer. Mas por trás disso, talvez até um pouco inconsciente, tu tem essa coisa de transmitir o teu bem para o próximo. Como eu, por exemplo. Eu sou um defensor ferrenho do empreendedorismo. Eu tento transmitir para todo mundo. Cara, tenta ter um fixo e um variável se tu não pode empreender. Exato. Tá lá na tua RGE, tá lá na tua S-Sul, mas vai vender umas roupas, vai criar uma marca. Empreende no teu CPF primeiro. No que dá, mas empreende porque tu vai aprender muito com isso. Né? Daí o cara ganha grana, o cara trabalha pra caralho, se incomoda pra caralho, mas não tem um dia que tu deite a tua cabeça no travesseiro que tu não vai ter aprendido com aquilo. Então, só quis pontuar isso, sabe, Wagner? Que bacana tu ter essa consciência da liberdade que tu curte e, ao mesmo tempo, tu querer oportunizar isso pros outros. E agora, o Gap, esse evento criado por ti, ele vai ter uma terceira edição. Exatamente. Onde vai ser essa terceira edição, esse terceiro evento para os prestadores de serviço? Quando a gente fez o Gap ano passado, cara, foi uma loucura. Uma loucura. Foi uma imersão de um dia. E a gente decidiu que o Gap ele vai ser uma imersão de um dia só. Sabe por quê? Obesidade de informação, conteúdo. O cara... Olha aí, ó, viu como é verdade? Bem na hora. Bem na hora. É um sinal. E o... Onde é que eu tava?
Quando vocês fizeram um Gap no ano passado, vocês decidiram que de fato ia ser um concentrado de conteúdo. Concentrado de conteúdo porque a gente quer que o pessoal aplique. Não adianta nada ficar me escutando lá e não aplicar depois. Não adianta. Eu não quero esse cara que só escuta e não coloca em prática. Eu é que não quero ele lá dentro do evento. Então a gente pegou, porque tem muitos eventos de 2, 3 dias aí que fica jogando informação. O cara sai de lá e pensa assim, caramba, o que eu vou fazer com tanta informação? Por onde eu começo? Então o Gap ele é um dia só, uma imersão de um dia, que o cara vai ter lá toda a base, todo o fundamento. Começa por isso, depois tu vai para essa etapa, tu vai para outra. Então a gente cria com ele esse processo todo para ele conseguir alavancar o negócio dele. E nesse evento agora a gente decidiu fazer para mais pessoas. O primeiro e o segundo foi para 40 e o outro foi para 60 e agora vão ser para mais de 100 empresários. Que bacana, cara. E a gente está abrindo o leque, não vai ser só pro prestador de serviço, porque essa metodologia também funciona para quem é empresário e tem produto. Então vai vir mais gente ainda que pode agregar. O interessante e o principal de um evento pode até ser uma coisa, uma loucura que eu vou falar, mas não é sobre o conteúdo. É sobre as conexões que tu gera lá dentro. Com certeza. Vai ter gente lá que tá pedindo uma oportunidade pra Deus. Tá pedindo que aconteça alguma coisa diferente pro teu negócio alavancar. Eu tenho certeza que lá dentro vai ter uma pessoa que tem essa oportunidade na mão pra te entregar. Só que eu tenho que ir. Movimento gera movimento. Essa primeira regra que o Gap criou, não só na minha cabeça, mas na cabeça de todo mundo que seguiu esse movimento. Movimento gera movimento. Segunda regra do Gap, movimento sem direcionamento pode não gerar resultados. Então, o que a gente faz? Primeiro cria um movimento, dentro do movimento a gente dá direção, e aí cria resultados. O Gap vai ser, então, na Unitec, dentro da Unicinos, e, cara, vai ser incrível, dia 18 de maio. Que bacana, cara, que bacana. A gente tava conversando antes do programa, eu tava pontuando a minha presença lá, Sim. né? Até porque... Cara, independente de qualquer coisa, tu tem que ir. Seja qual for a tua área. Independente de qualquer coisa. A gente pode colocar que é um evento de empreendedorismo. Sim. Por mais que ele seja voltado para a prestação de serviço, mas qualquer empreendedor vai ter o que... Aí o cara vai falar assim, Wagner, eu sei sobre tráfego pago. Isso funciona no meu negócio. Funciona até quando? Qual que é o próximo passo? Sabe quando é que funciona? Eu vou te responder essa pergunta. Até dar pau no Facebook. Até o teu cartão ser bloqueado por alguma aleatoriedade do Facebook e tu ficar em desespero. Aquele cara que tudo faz, né? Não, exatamente. Tráfego sou eu que faço. Não, as peças de arte, as peças criativas sou eu que faço. Até dar o BO. E ali vai ser naquela sexta-feira do 5º dia útil, onde tu não vai ter aquele suporte. E tu sabe que tudo isso é uma questão de gestão, não só das emoções, mas também gerir aquilo que tu tem nas mãos. Uma empresa, cara, quem é dono de uma empresa, mesmo que seja aquela eu-presa, ele tem que gerir o financeiro dele, ele tem que fazer a gestão de tempo dele, de produtividade. Então tudo isso, cara, a gente entrega. E não só eu sou um dos palestrantes, eu sou o que menos fala. E porque eu decidi ser o que menos fala, porque eu entendo que os outros que vão lá, eles têm muita coisa pra agregar. Dura quanto a tua palestra no Gap? Ou quanto que é a previsão de tempo da tua palestra? De 30 a 40 minutos. Bem falado. É um concentrado de conteúdo que nem tu falou, né? Exatamente. Eu não sei se isso é um spoiler ou não. O Gama vai fazer parte desse Gap também? O Rodrigo tá vindo dos Estados Unidos só pra participar do Gap. Ele mora onde lá nos Estados Unidos, o Rodrigo? Na Flórida. E ele tem uma empresa que ele criou, ele começou trabalhando como pintor lá. Hoje ele tem uma empresa de prestação de serviço no ramo da pintura. Então, cara, ele criou lá um baita de um know-how e um propósito gigantesco para tudo isso que a gente tá fazendo. O Gap é sobre isso também. Quantas vezes ele te falou, quantas vezes o Rodrigo, brasileiro, que está empreendendo nos Estados Unidos, quantas vezes ele te disse assim, vem pra cá, Wagner? Cara, nenhuma. Mentira. Sério. Porque ele sabia que não ia funcionar. Ele quer que eu vá visitar ele. Tá devendo essa visita. Tô devendo. Eu vou fazer o visto agora esse ano, provavelmente lá no ano que vem a gente consiga sair pra visitar ele. Tu sabe que é fácil pra te fazer o visto, né? Eu e ele, a gente é sócio já num outro negócio. No ramo imobiliário, a gente comprou já um negócio. Sério, cara? Pode falar mais sobre esse projeto ou ainda... Cara, eu até posso. O que é a ideia desse projeto? Daqui a pouco não falo o projeto diretamente. Não, é interessante. Porque que a gente começou... Sabe quando tu precisa entrar num negócio, tu precisa sentir ele primeiro? Com certeza. Tem duplo sentido pra ti essa... Bem na manhã. O que acontece? A gente precisa sentir esse mercado. Eu vejo que todo homem não. Desculpa, né? Falar homem. Quando eu falo homem, eu tô generalizando.
Todas as pessoas de sucesso que eu conheço, eles têm parte no mercado imobiliário. Não vejo nenhuma que não tenha. Então, o que a gente começou a... Eu também tenho um amigo muito, muito próximo meu, que é o Mário Marinhuc, da corretora Marinhuc, corretora de imóveis lá, em Xangri-Lá. E, cara, o mercado do litoral, ele tá muito aquecido para compra de imóveis e venda de imóveis. Mano, mas muito. E vai durar. A gente vê uma perspectiva de um negócio que dure muito, muito tempo. Então, eu achei interessante molhar a pontinha do dedo. A gente comprou um terreno, onde a gente vai capitalizar ele para construção, e a gente quer fazer isso. A gente quer pegar não só um terreno, a gente daqui a pouco quer pegar mais um, em parceria com outros investidores. A gente quer pegar, tipo assim, umas 5, 6 pessoas para investir, a gente construir, vender e dividir o resultado. E não tem como dar errado. Bacana. Todos os cálculos feitos, nenhum deu errado. Porque é impossível tu vender um imóvel por menos do que tu comprou. No mínimo, tu sai de 0 a 0. Mas negativo, não. Construindo, mano, eu trabalhei com venda porta a porta há muitos anos, assim, e eu sempre fui muito curioso, né? De maneira sensata, mas sempre fui muito curioso. Se tudo der errado, construindo, né? Comprando o terreno e construindo o imóvel, se tudo der errado, é a partir de 30% de margem. Imagina. Se tu pagar uma tributação alta demais, que isso tu tem que ser ajustado, né? Por isso que tu tem que ter contatos, por isso que tu tem que ter suporte. Eu não faria isso se eu não tivesse suporte do Mário. Eu não faria. Então eu não sou louco de chegar, não, vou comprar lá porque lá vai funcionar. Não, ô Mário, vem cá. Como é que tá ali? Vai dar certo? É uma oportunidade? E ele me mostra, cara, isso aqui vai acontecer no bairro. Foi o que aconteceu. Vai sair o Nautilus lá, na região da Estrada do Mar. O Nautilus vai ser o primeiro marina bairro da região. Então vai ser, cara, tem casas tem terrenos, lotes a partir de 400 mil reais. É muito dinheiro. E na redondeza, alguns terrenos estavam de barbada. Então foi onde a gente conseguiu, tá valendo a pena, não pra amanhã, não pra depois. Tem que saber disso. Então a gente pega o suporte desses caras. Eu jamais vou fazer um negócio sozinho. Eu tenho que ter o suporte de gente que entende. Então, da área contábil, por exemplo, vai fazer sentido esse investimento? Vamos analisar. Se eu botar essa grana toda aqui e botar lá naquela poupança lá, vai render? Não, não vai ir naquele tipo de investimento. Não, não vai. Vamos pegar esse dinheiro, vamos investir na construção, vamos fazer ele rentabilizar e aí a gente pega a nossa parte. Que bacana, cara. Construtor que vai entrar nisso, venda de material, eu tenho todos os contatos. Cara, eu tenho muita curiosidade e eu vou até te pedir isso desde já. Eu assisti o podcast do Rodrigo, né, no Gama. Cara, eu tenho muita vontade de conhecer o Rodrigo. Eu tenho muita vontade de fazer algumas perguntas para ele. Eu tenho um amigo que está empreendendo nos Estados Unidos agora. Ele tem uma rede aqui, está montando a primeira filial fora do Brasil, né? Sim. Daí e essa troca de ver como é que é essa visão de empreender lá. Um pouco de longe, distante, a gente até conhece. Cara, eu vou, se possível for, eu gostaria de ter essa conversa com o Rodrigo, né? Ter essa entrevista, porque vai ser um podcast, conversa, entrevista de um empreendedor curioso. Porque eu acho que vai ser muito bacana. Mas faz o seguinte, traz ele pro Brabus. Certo que sim, essa é a minha vontade. Vamos ver os dias que ele vai ficar aqui e aí vocês ajusta a agenda, né? Ajustam a agenda de vocês e vão. De qualquer forma, no evento a gente tem 2 tipos de ingresso pro evento. Isso é importante ressaltar. Claro. Tem o VIP, acabou de vender um VIP aqui agora. Que bacana. Tava olhando no meu relógio e entrou uma venda. Tem o VIP e tem o normal. O que é o ingresso normal? O ingresso normal, o cara vai receber o materialzinho para poder escrever, para poder, enfim, utilizar dentro do Gap. Vai ter coffee break, vai ter tempo de networking, vai poder utilizar do espaço. O VIP, a gente, depois que terminar o evento, ali por umas 7 horas da noite, a gente vai para uma janta. Só com quem comprou o VIP. Então tu vê que quem comprou o VIP já foi com a ideia de, cara, vamos pra cima. Então, lá dentro dessa janta, vão ter todos os palestrantes, que a pessoa vai poder dialogar com o cara o tempo que for. Que bacana. Enquanto tá fazendo a janta, criando networking, criando essa conexão que é de valor, né, cara? De qualidade. Não é um negocinho raso. Te entendi. Mais ou menos quantos ingressos VIPs vão estar disponíveis? Mais ou menos. Não, é que assim, 10, 20? Eu vi que saiu um ingresso VIP agora. Deve ter mais uns 2 só. Uau. Pra venda. E quando sair no ar, provavelmente já não vai mais ter. Possivelmente. Para quem não sabe, é uma oportunidade de network. Network nada mais é do que a troca, cara. A troca. O network que eu tenho fazendo podcast, cara, assim, eu tinha vontade de ter uma marca de roupa, mas não como a Deleone, profissional e tal. Cara, eu fiz o primeiro podcast, o primeiro Brabus, ele foi com 3 empreendedores do ramo da saúde, academias, né? 3 donos de academias. Sim, cara, com o Adriano. Isso. O Adriano trabalhou comigo na RGE, na ISU.
Ele já era muito musculoso? Ele sempre foi bombado, mano. Sério, cara? Mas não desse jeito que ele tá hoje. Na época, eu acho que ele pesava em torno de uns 80, 70 e poucos Tu quilos. já viu ele em off, quando ele seca pra competir? Sim, mano. Fica absurdo, É uma né? pedra, né? Pra onde tu olha, é aquele cara que se tu bater nele, tu se É machuca. um homem pedra, mano. É um homem Se tu pedra. der um soco nele, a tua mão, ela entorta. Ô, mano, eu tenho uma história muito tri dele. Muito tri. É Não sei se mesmo? não dá mais tempo, mas, cara, é muito massa a história que eu tenho com ele. Eu vou A gente fez o treinamento do Cecerad, que era pra entrar nesse sul. Tu tinha que fazer primeiro o treinamento, 3 meses, e depois entrar nesse sul. A gente fez junto esse treinamento. Tá brincando, cara? Sim, cara. Ali que a gente se conheceu faz muito tempo. Trabalhei com ele na rede. Cara, maluco. Fora do comum. A gente tá fazendo um projeto, eu e tu, né? Estamos fazendo um projeto com o Adriano, um projeto de 90 dias. Pique Cariani, só que, né? Só que sem as estrelas. O Walter White, né? Essas coisas. A gente tá fazendo um projeto, falando sério mesmo, a gente tá fazendo um projeto com o Adriano, visando a nossa saúde, né? O empreendedor, muitas horas de trabalho, nem sempre se alimenta como deveria e tudo tal. A gente tá fazendo esse projeto com o Adriano, então quando finalizar esse projeto, falta, eu acho que aí 80 e poucos dias ainda, eu recém comecei, eu vou trazer o Adriano aqui pra gente contar essa história. E o Adriano, cara, olha o que o Adriano, olha o que o Adriano me propôs, cara. Ele me propôs a gente fazer dentro do podcast, a gente pegar uma parte só pra tirar dúvidas, cara, sobre esteroides, cara. Muito bom. Desmistificar, explicar, porque daqui a pouco o cara vai usar achando que é uma coisa. Só que ali ele vai aprender o que realmente é. Ou o cara não usa achando que é uma coisa. E ele tá perdendo de ter um resultado que vai alavancar ele. Exatamente. O bônus é esse aqui, o ônus é esse aqui. Isso tu aí. tá disposto, mas tu tá consciente. Imagina se tu tivesse a oportunidade disso para uma bebida, que às vezes o álcool demais faz mal, água demais faz mal. Imagina, daí então ele fez questão, cara. Olha a disposição do cara de explicar, transmitir o conhecimento dele, sabe? Olha que bacana, mano. Muito bom. O Adriano veio aqui, a hora que ele chegou a dar um frisson na mesa, né, entre os três, quando o Adriano falou que ele não cobrava mensalidade da Seven Fit, da academia dele. Desculpa, ele não cobrava, no caso, mensalidade anual, semestral, trimestral. É por mês. É mensal. Isso, cara, vem de uma convicção do bom trabalho que ele vai fazer. Naturalmente, ele se algema a condição de fazer um bom trabalho para poder manter o aluno dele. Sim. Do contrário, tem academias aí, essas low costs, que o cara paga 1 ano de academia, tem uma experiência péssima, vai 1, 2 meses e depois vaza, tá ligado? Então, tipo, olha o tamanho da confiança que ele tem natural no trampo que ele faz. O nome disso é propósito, mano. O trabalho dele, ele vive o propósito. Ele ama o que ele faz, ele vive o que ele faz. ama. Exatamente. E ele transforma vidas fazendo o que ele faz. Muito, mano. E se Deus quiser, vai transformar a nossa. Já que tá, a gente mano, vai passar a ser... Nesse pouco tempo aí já transformou. Fitness ou marombes, não sei ainda bem o caminho que eu vou tomar, mas a gente vai melhorar um pouquinho. Vagnão, indo para as nossas considerações finais aqui do podcast, mano, eu queria agradecer a tua presença, de verdade. Te vendo à distância, que nem eu falei ali, compartilhando, né, o esquema do Instagram, que eu passei a te seguir depois do podcast Visão Fora da Caixa, que tu participou. Eu sempre tive uma admiração por uma questão do cara trabalhar muito, o empreendedor trabalhar muito. A gente demorou para conseguir sentar e tomar um café, que foi agora. Não tem, acho que no máximo 1 mês. Mês, eu acho que fez. Mais ou menos isso. E vindo disso, a gente pode oficializar aqui agora. A Favorita tá fazendo as tratativas para ser patrocinadora do Gap, por acreditar no projeto. Que maravilha. E já introduz... Dá um papel aí que ele vai assinar agora. Para não perder mais tempo. Introduzindo isso, é bacana que sempre que eu falo da Favorita, o logo ele aparece no fundo bem na hora. Isso é proposital? É o que acontece? É uma coincidência. É uma mágica? Olha aqui, quem te viu, quem te vê, Favorita. Pessoal, brincadeiras à parte. A Favorita, a pizzaria, ela foi a responsável pela mudança de vida minha, da minha esposa, da minha família, né? Então, cara, tá escrito lá na tampa da caixa da pizza, a gente faz o nosso melhor para ser a sua favorita. A gente se empenha ao máximo, a gente se dedica ao máximo, verdadeiramente a gente busca o melhor. Eu quis transmitir a cultura interna na tampa da caixa da pizza para trazer, para mostrar para o cliente o nosso compromisso. E do contrário, cara, a gente sabe como é que o cliente é. Se a gente errar, o cliente vai pautar aquilo ali. Mas não faz o melhor. Até hoje nunca aconteceu. Sim. Mas tá ali a oportunidade do cara criticar e usar essa ferramenta contra a gente, se caso a gente der margem, sabe? Por isso que existe aquilo do entregar a mais. Essa reflexão eu tava fazendo há pouco tempo. O cara que entrega a mais, ele não deixa margem para alguém falar mal dele. Ele pode até errar. Mas a pessoa vai lembrar sempre do quando ele entregou a mais do que era para entregar. Exatamente. Então ele vai ter aquilo ali equilibrado. Acontece, somos seres humanos, tu tem a cozinheira lá, né? O cara o pizzaiolo que tá fazendo a massa da pizza, enfim. E pode acontecer um eventual erro, mas tu é um cara que entrega mais.
E a pessoa vai entender aquilo como um equilíbrio. Com de certeza. alguma vez, de repente, que isso possa acontecer. Tu vai ter sempre aquele over-delivery, né? Tu vai ter Isso sempre aí. aquela entrega a mais. Eu costumo dizer assim, aqui eu sou aquariano, sou teimoso, eu nunca errei. Na verdade, é uma brincadeira para eu nunca errei. Erro pelo erro, nunca. Eu sempre aprendi. E aprendi muito com todos os erros pro cara se construir. A gente toma muita decisão, acaba errando muito. Essa é a mentalidade, mano. Exatamente. Rapidamente a gente está caminhando, né? Que nem eu disse pro final do programa. No começo da pizzaria, a gente começou vendendo uma pizza grande de 12 fatias a R$45. Isso já com o valor da tela incluso. Hoje o nosso ticket médio gira em torno de 70 e poucos, 80 e poucos reais. Só que desde lá a gente já usava chocolate Nestlé, a gente usava o melhor queijo nacional que a gente poderia usar, sabe? A gente trabalhava com a mesma mentalidade desde o dia 1. Foi startada dessa forma. Mas como é que a conta fechava a 40 e poucos reais uma pizza com um queijo que custava R$40 o quilo? Cara, a Coca-Cola começou custando centavos. A própria Calvin Klein que tu citou, ela começou por baixo também. Apenas cuecas, mas tudo tem um começo. Wagner, considerações finais e antes disso, meu agradecimento pela tua presença e por esse cara tão bacana que tu é. É muito poderoso esse mover que tu tá fazendo, tu vai dar oportunidade de uma mudança de vida muito grande para muitos prestadores de serviço e ou empreendedores que vão participar do Gap. Dia 18 de maio vai acontecer o Gap. Procurem aí as redes sociais, o cara dos posts, as redes sociais do Wagner. Isso aí. Me sigam no Instagram, eu fico muito feliz quando eu ganho seguidor. Eu não vou comprar indianos ou chineses para me seguirem, eu não vou fazer essa prática. Então hoje eu devo estar com 200 e poucos seguidores. Cara, me segue lá, Lion Sirius 1. Eu vou ficar muito feliz e muito lisonjeado. Se quiser mandar uma mensagem, eu agradeço bastante. Cara, porque tu vai ver, dá retorno, dá feedback o podcast. A gente acaba impactando vidas, impactando pessoas. Com certeza. Vagnão, manda aí as considerações finais, cara, e muito obrigado pela presença. Cara, primeiro quero parabenizar todo o trabalho que tu vem fazendo no podcast, porque realmente tem muitas pessoas que precisam ouvir o que é dito. Aquela que não precisa ouvir, que acha que sabe tudo, é melhor desligar a TV. Nem já dá, pode morrer. Inclusive isso. Mas enfim, o pessoal precisa muito desse embalo e sempre vai precisar. Não é um negócio que vai terminar amanhã ou depois. Isso vai ter que ser continuado pro resto da vida. Então essa transformação que tu tá proporcionando aqui, por apenas estar falando na frente do microfone, né, tendo essa visibilidade, já é algo suficiente para muita gente. Também quero te parabenizar pela Favorita, porque realmente é um produto de qualidade, diferenciado. E como eu disse, cara, não é sobre produto. Teu produto é bom? É. Tem qualidade, entrega o que vocês prometem, vai um pouco além daquilo que vocês falam, né? Mas realmente, cara, todo o processo que vocês entregam é diferenciado, é demais. O atendimento, o produto e também na hora da entrega. Cara, vocês são malucos. Vocês são malucos. O que vocês fizeram agora essa semana, vocês são malucos. A gente não pode dar spoiler. E o maluco tem espaço, tá entendendo? O maluco sempre é o cara que vai criar o espaço. Por isso que quem tem sucesso é aquele cara que bancou o maluco. E a gente é maluco. Eu falo pra ti que tu é maluco porque eu consigo ver quem é, porque eu também sou. Compartilha dessa loucura, claro, né? Com certeza. Então, parabéns por tudo que tu tá fazendo, pela tua empresa, pelos teus propósitos aqui dentro desse podcast e por muito mais que eu sei que tu vai fazer. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado pelas palavras, vindo de um cara que nem tu, eu considero pra caramba. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que assistiram. Como eu disse, segue, curte, comenta, compartilha de verdade pra gente poder levar essa visão, uma visão diferenciada para mais pessoas. Exatamente. Muito obrigado a todos os envolvidos, a SMK Estúdio Digital, que apesar das brincadeiras que a gente fez, a verdade foi dita. É um canhão de marketing, de visibilidade, constrói o teu branding, a branding agrega muito à tua imagem, a imagem de qualquer pessoa. Tá aqui a SMK, tá aqui a Favorita, bem na hora de novo no telão, isso é sempre padrão. Isso é incrível. Bora lá pedir uma pizza com qualidade, vim visitar a SMK, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado. Valeu aí, show de bola!